Quando a gente observa o seu comportamento nas plataformas, nas manifestações públicas suas, a gente sempre percebe que o senhor traz um choque de realidade, o que os políticos mais tradicionais não têm apresentado. Essa é uma receita pronta ou é algo que está acontecendo naturalmente quando o senhor observa realmente leituras de um país tão diverso, se a gente coloca um estado e outro, ou regiões umas com as outras? É bem, assim, é o que eu acho, o que eu sinto, eu fico... Quando eu vejo quando eu vejo um lugar como a favela lá do Coroadinho, em São Luís do Maranhão, eu fico com uma raiva genuína, genuína raiva que eu sinto. E não é exatamente uma fórmula, mas é assim, quando a gente olha os textos que a gente escreveu sobre o Pacto Federativo, a lei de responsabilidade gerencial que a gente quer colocar sobre a administração dos municípios e estados, a gente percebe que o vídeo que eu faço, ele tem a ver com a tese que a gente já defendia faz tempo. Então não é uma estratégia muito de marketing, por mais que os vídeos estejam funcionando. Eu acho que assim, é uma validação de tese. Eu preciso validar uma tese de Brasil. E minha pré-candidatura está servindo para validar essa tese. E o senhor está encontrando esse respaldo na população? Muito, 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 muito. O Maranhão é um exemplo mais claro. Eu cheguei numa cidade, Santa Isabel, lá no Maranhão. Foi à noite, né, a gente tinha perdido o horário e chegou muito tarde e precisava ir num restaurante. Aí a gente foi num restaurante que era um restaurante bar, tava tocando música alta. Aí parei para jantar. Havia umas 15 mesas ali. Das 15 mesas, 12 mesas diferentes levantaram para vir tirar foto e agradecer que estava falando dos políticos do Maranhão de uma maneira que nunca ninguém falou. E aí eu falei, ok, eu acho que nunca alguém veio aqui e tratou o maranhense como um cidadão. Não veio aqui, vou cuidar de você. Não, não, olha, tá errado, o seu político tá errado, você tá errado em votar nele. E o maranhense falou, pô, tô me sentindo cidadão. E eu acho que isso é importante, então foi muito bom. Então, ali eu validei muita coisa do que eu acreditava. Eu percebi que as pessoas não são... Existe muita propaganda que diz que as pessoas na política têm que ser tratadas como criança. Você pega aquelas participações em debate, por exemplo, de caras como Geraldo Alckmin. Olha, a Dona Maria, que é saúde, educação. Tem aquela coisa meio falsa, decorada. Ali no Maranhão não teve isso, não. Eu falei, vocês estão vendendo voto pro político ladrão, eu vou prender você, muda esse comportamento. Eles, não, é verdade, tem que mudar. É uma coisa mais verdadeira, cobrando responsabilidade das pessoas. E eu acho que, ao fazer isso, as pessoas se sentem respeitadas, essencialmente. Nesse conceito, o senhor está trabalhando para, pelo menos, ir para o segundo turno e disputar espaço e mostrar a força do seu projeto. Vamos imaginar que o senhor, de fato, não chegue ao segundo turno. Chegue Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro hoje, que despontam as pesquisas. O senhor tende a convergir um apoio a Flávio Bolsonaro caso isso ocorra, ou o senhor deve ficar neutro diante do que o senhor entende como verdade? Aliás, o senhor talvez seja um dos grandes adversários de Flávio Bolsonaro e com uma retirada de uma parcela de votos dele muito grande. E por isso eu lhe faço a pergunta também, talvez seria até em coerência com o seu próprio eleitor. Como é que o senhor vê uma possibilidade de segundo turno entre os dois hoje que estão liderando essa polarização? Eu não imagino esse segundo turno entre os dois. Eu só penso em eu ir. Imagina, assim, é muito cansativo o que eu tô fazendo. Eu tô dormindo pouco, tô realmente um bagaço. E onde eu vou, o pessoal tá... Pô, um evento gigante em Criciúma. A gente teve um evento ontem que me assustou. Aí tava num almoço agora enorme em Tubarão, um monte de gente. Eu não posso olhar para essas pessoas, no cenário e tal. Não tem cenário, o cenário é a gente ganhar. Os seus apoiadores são por osmose mesmo, por sentimento, por observar que realmente está faltando esse tipo de linguagem na política? Isso, e por tese. E por tese. E essa tese que o senhor tinha me apresentado em São Paulo, ela se mantém viva em não mudar a sua linha de pensamento, mesmo que seja desafiador com o Congresso Nacional hoje, que enfrenta grandes desafios, dificuldades de se identificar como poder? Mais do que nunca. Porque agora eu estou validando ela. Agora, desde aquela última entrevista que a gente fez, eu comecei a rodar o Brasil. E eu comecei a apresentar ela nos lugares mais diferentes. Interior de São Paulo, a Salvador, Rio Grande do Norte ao Paraná, sul de Minas a Pernambuco, Maranhão a Santa Catarina. E aí eu começo a perceber, realmente faz sentido. Quando eu pude ver, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a crítica que a gente faz ao Pacto Federativo na boca das pessoas que moram, por exemplo, na região oeste, e quando eu pude ver no Maranhão aquilo que a gente falava sobre emenda sendo, vamos dizer, alvo de reclamação da população, eu falei, cara, a tese está certa. A gente tem que agora refinar e melhorar. Eu tenho que ser o candidato dessa tese, de solucionar esse problema de um Brasil que é administrado por uma classe política impessoal vagabunda, muito da vagabunda, que vive de expropriar quem trabalha para botar no próprio bolso um dinheirinho e enganar o outro lado. Esse é o jogo. O Brasil, as pessoas do norte e sul do Brasil são feitas de trouxa para elas brigarem como se fossem inimigos. Mas a real é o seguinte, tem um intermediário no meio. Quem está ganhando nessa briga é o intermediário. O senhor também tem falado, trazido alguns temas muito polêmicos
e o senhor tem sofrido ataques, inclusive com apontamentos. O senhor foi acusado de utilização de substâncias alucinógenas, o senhor já se posicionou, e eu quero que o senhor expanda um pouco isso, mas o senhor também foi acusado, agora mesmo nessa passagem pelo sul do Brasil, de xenofóbico. O fator de trazer essas temáticas causa uma sensibilidade que a população e os próprios políticos não estão acostumados a ouvir o que o senhor entende como verdade? Ah, sim, um exemplo, da substância. Na verdade é um cogumelo, o cogumelo alucinógeno. Uma vez eu já tinha usado antes, isso é uma coisa que tem um efeito muito grande sobre qualidade de trabalho e criatividade. Isso tem estudos nos Estados Unidos sobre isso. Inclusive o Trump, por coincidência, acabou de fazer um decreto para regulamentar o uso, vamos dizer, das substâncias que estão no próprio cogumelo alucinógeno, dentro da psilocibina. E eu sou favorável ao uso terapêutico e, inclusive, o uso de performance nisso, tanto dele quanto do próprio canabidiol. O canabidiol tem, por exemplo, ele é oriundo lá da maconha, ele tem efeitos comprovados no enfrentamento à epilepsia. E isso no SUS, para ajudar como um tratamento alternativo, os psicodélicos sendo utilizados como tratamentos para dores crônicas que as pessoas têm, isso é bom. E por que não utilizar? Não dá para você ficar usando, vamos dizer, analgésicos para tratamentos que vão durar anos, né? Você acaba, ele perde o efeito, isso tem consequências ruins, antidepressivo também. Então, eu sou favorável e não tenho vergonha de falar, porque o jornalista veio e falou, mas você num grupo falou tal coisa. Eu falei, eu fui no Flow Podcast, o maior podcast do Brasil, eu já falei sobre isso, eu já publiquei em revistas sobre isso, eu não tenho nenhum tabu para falar sobre isso. Não, mas e o seu discurso sobre crime organizado? Eu falei, não muda, ninguém vende cogumelo com facção criminosa, isso só existe no cocô da vaca, né? Desculpa o termo. E aí outra pergunta foi sobre xenofobia. Olha, eu fui no Maranhão, falei de problemas do maranhenses para os maranhenses. E os maranhenses concordaram comigo. Eu falei das estradas do Maranhão, das favelas do Maranhão, da sujeira do Maranhão. Quando eu vejo um lugar que parecia um lugar do Maranhão aqui em Santa Catarina, eu falei, aqui em Criciúma. Falei, sim, aquilo parece o Maranhão. Aí veio pessoas de Criciúma ou de Santa Catarina. Você é xenofóbico? Vocês não têm posição aqui, quem está me chamando de xenofóbico, de dizer que eu estou sendo xenofóbico? Minha relação com o Maranhão é uma relação que as pessoas não vão entender. Eu sou uma pessoa que vai no Maranhão tratar do problema maranhense. Tanto que o lugar que estava sujo, que era Coroadinho, que eu denunciei lá no Maranhão, o prefeito teve que ir lá limpar. E foi lá, o prefeito, e limpou. Porque as pessoas têm uma demanda por isso. Eles não sabem jogar com a minha relação com o Estado do Maranhão. E, objetivamente falando, não havia nada de xenofóbico. Eu também, no próprio vídeo que eu soltei, eu comparei o Pinheirinho aqui em Criciúma com a Cracolândia em São Paulo. Aí eu estou sendo xenofóbico com São Paulo? Não tô, isso é só conversa mole. O pessoal quer levar todas as discussões para um sentimentalismo barato. Mas é um pouco do efeito da internet, que as pessoas hoje elas não aceitam opiniões diversificadas, onde estavam acostumadas a ouvir os problemas que estão latentes, estão visíveis e que parece que a própria sociedade não percebe? Claro que é, porque é o caminho mais fácil quando você não quer lidar com aquele problema, é você querer descredibilizar a pessoa que emitiu a opinião. E aí chamar de, isso é xenofobia. Assim, é meio bobo, né? Porque você tem um problema tão grande. O problema ligado ao consumo de crack e à favelização em um lugar que tem uma qualidade de vida tão boa como o Criciúma é um problema que deveria ser lidado de maneira muito madura e muito efetiva. A venda de crack e o consumo de crack no Pinheirinho e a tomada daquela faixa ao redor da ferrovia lá da Teresa Cristina, aquilo deveria ser o tema central de todos os políticos e da própria imprensa. Por que o jornalista que estava me xingando disso não foi fazer uma matéria ali? Ele não tinha coragem? Eu fui com um grupo de pessoas a pé, ali no meio dos usuários de crack, entrevistei usuários de crack, conversei com as pessoas, conversei com os moradores. O que está rolando é uma invasão. O crime organizado está tomando uma área para si. Ninguém vai falar nada. Hoje eu soube que o prefeito, agora de Criciúma, quer tratar do assunto. Que bom, graças a Deus. Não vou nem criticar ele, não conheço, nem sei se é um bom prefeito ou um mau prefeito. Torço para que faça algo. A gente deveria focar em resolver o problema. E sabe qual é a pior parte nessa história toda? Quando eu fui para o Maranhão, eu falei de problemas maranhenses para maranhenses na imprensa do Maranhão. Ninguém me chamou de xenofóbico. Aí vai um cara de Santa Catarina e me chama. Sabe? Meio besta, né? Assim, essa pessoa nunca botou o pé no Maranhão. Eu botei o pé e os 8 pneus que furaram. O senhor falou sobre sua equipe. Uma equipe muito reduzida me chamou a atenção e eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Antes de nós avançarmos para um tema bem interessante que fala sobre o Brasil também, mas a gente vê que alguns dos demais presidenciáveis, eles estão com um escopo de segurança absurdo, segurança pública, inclusive. O senhor está com uma equipe muito enxuta e, aparentemente, não tem essa estrutura.
diante do que o senhor aponta, dos nomes que o senhor cita, do cenário que o senhor tem construído aí, sem, parece que não ter medo, de fato não tem medo de falar o que o senhor pensa e não tem medo de enfrentar qualquer represália ou qualquer ação que possa colocar a sua integridade física em risco? Eu estaria mentindo se eu dissesse que não existe medo. Eu acho que esses caras que falam que são muito valentes e tal, salvo alguns amigos como o meu amigo Arthur, que claramente é um cara naturalmente muito corajoso, tem coragem física, assim. Quase todo mundo que eu conheço tem medo. O lance é se você para diante do medo, se o medo te faz assustar. Eu tô continuando, apesar de me preocupar com minha Eu digo, segurança. inclusive, em perseguição política mesmo. Com certeza. No Maranhão, a coisa que mais tem é pistoleiro de cidade pequena. Né? Eu ia nas cidades pequenas e falava dos erros dos prefeitos. Para você chegar numa cidade pequena e o prefeito te botar para fora, mandar os jagunços dele te botar para andar, era a coisa mais fácil. Então a gente tinha operações, porque a gente tinha que ser muito inteligente, a gente chegava na cidade sem avisar, a gente já chegava a gravar os nossos vídeos, quando soltava os nossos vídeos, a gente já estava saindo fora da cidade, ou já estava indo no veículo da imprensa, ou seja, tinha um susto geral. Prefeitos pelo todo o Maranhão ficavam falando, minha cidade não pode ser a próxima. E isso podia se reverter em algum momento em violência. Você tem muito apoiador de prefeito que não tem nada a perder ali, que por R$1.000 daria um tiro em alguém. Não é nem crime organizado, já estou falando de banditismo político de interior. E eu não tenho a estrutura dos outros, mas eu volto a colocar, a gente tem que compensar a falta de estrutura com mais trabalho. É compensar. Trabalhar. Eu confesso que estou esgotado, mas se não trabalhar, você perde. Bom, vamos falar um pouquinho de gestão. Qual seria a sua primeira ação, caso o senhor seja eleito em outubro deste ano, sentando na cadeira presidencial? Já tem isso dimensionado? Já tem um planejamento? Tem. A primeira ação eu iria tomar antes de sentar na cadeira presidencial formalmente, seria na transição. Eu passaria, tem uma PEC protocolada pelo deputado Kim Kataguiri e outros deputados, Eugênio Lopes, etc., e Pedro Paulo, que é uma PEC que faz uma reforma fiscal muito profunda no Brasil. E a gente precisa passar essa PEC, que resolveria grande parte dos problemas de dívida, de aumento de gasto, que torna o Brasil um país muito caro, ainda na transição, com a legislatura atual, conversando com os deputados e senadores que perderam a eleição, fazendo um acordo com eles para a gente passar essa reforma fiscal e virar para 2027, aí sim, com um clima muito positivo em termos econômicos. De fato, se passa essa reforma, essa PEC que a gente entrou, que é uma PEC que inclui reforma da Previdência, inclui desvinculação dos orçamentos da educação e da saúde do aumento da receita, isso é um efeito muito ruim sobre o orçamento. Às vezes você aumenta a receita, porque teve um ano bom de economia, aí no ano seguinte a economia vai mal, mas como ela fica vinculada ao aumento, ela não diminui. Então você está permanentemente aumentando esses gastos e uma hora a conta estoura. Você tem cortes de gastos absurdos que precisa fazer nos privilegiados do alto funcionalismo, corte de renúncia fiscal de grandes empresários que vivem uma mamata, a gente está falando de assim, centenas de bilhões nessa área. E outros temas até menores, fiscalização no BPC, no Bolsa Família, que tem muita fraude. Com base nisso, a gente levantar um espaço fiscal para que a gente possa economizar coisa de 3 trilhões de reais em 10 anos. A gente está falando de economizar em 10 anos 25% do PIB brasileiro. É muita coisa. 1/4 do PIB ser economizado em um período de 10 anos. Aí a trajetória de dívida brasileira que ela está subindo, ela estabiliza e começa até a cair. E aí com a trajetória de dívida diminuindo, eu posso abaixar os juros, a famosa taxa Selic. Abaixou a Selic, eu posso pagar menos gastos na rolagem da dívida, que é o custo financeiro que a gente tem, que é muito alto no Brasil. E aí economiza mais dinheiro aí para extensão. Com base nisso eu posso reduzir impostos, sobra mais dinheiro para fazer investimento, eu invisto em infraestrutura aqui e ali, e aí a gente consegue ter um país funcional. Essa seria a primeiríssima. Só que isso é antes de sentar. Aí sentando na cadeira, aí é enfrentar o crime organizado. Privatização. O senhor é um defensor da privatização? Defendo da estrutura de algumas estatal? empresas, mas isso não é uma bala de prata que vem, né? No sentido de assim, se a privatização for mal feita, como muitas foram mal feitas, você pode ter fraude. Vou dar um exemplo. Uma das extensões do escândalo do Banco Master foram a privatização da Copel, no Paraná, tocada pela turma do Banco Master, e a privatização do EMAI, em São Paulo, também tocada pela turma do Banco Master. O Tanuri, que é o sócio oculto, comprou as duas. Ele destruiu as duas empresas. Ele destruiu. Foi uma privatização em que essas empresas foram destruídas. Valeu a pena? Isso foi um golpe na praça. No fundo, a compra dessas empresas, ela terminou sendo paga pelo FGC. Porque no fim do dia, os balanços das empresas que adquiriram essas empresas públicas, elas foram maquiadas com títulos do Banco Master. Então,
Tem que ter privatização em algumas áreas. Correios é uma empresa, cara, que a gente não tem que ter o monopólio deles. Os dois bancos públicos federais, Caixa Econômica e Pelo Banco do menos Brasil. o Banco do Brasil ou a Caixa a gente pode privatizar algumas operações, mas algumas operações podem continuar com o banco público. Porque existe uma coisa agora que os liberais vão ter que discutir de maneira clara. Com a inteligência artificial e com o machine learning, você vai começar a ter ganhos de informação e ganhos de produtividade em escala absurda. E aí a centralização faz sentido. Por exemplo, o SUS hoje não é bom o serviço SUS. O SUS, ele, em vários lugares, ele tem graves problemas de acesso. As pessoas não conseguem acessar para você fazer os exames, demora muito para conseguir agendar uma cirurgia e fazer, demora muito. Pois bem, com o uso intensivo de tecnologia, machine learning, com prontuário único, você vai conseguir parametrizar os dados, você vai conseguir criar as bases de dados em que a inteligência artificial vai poder falar, pô, você, de acordo com todo esse histórico que você teve, hipertensão, tal coisa, você vai desenvolver diabetes. Portanto, vamos fazer um tratamento prévio para você não desenvolver diabetes, para eu ter menos gastos com medicamento, com uma eventual cirurgia lá na frente? Ao fazer isso, com prontuário único, mais machine learning e inteligência artificial, a quantidade de dinheiro que a gente economiza e a quantidade de fila que economiza é gigante. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ele lançou um aplicativo que foi feito junto com a Google. E nesse aplicativo, uma das coisas sensacionais que ele tem é, vou dar um exemplo, você pode ter médicos que estão ociosos hoje aqui em Criciúma, mas eu estou com um médico que está no pico de... Está faltando médico em São Paulo para atender uma consulta. Se você faz isso via um aplicativo, o médico ocioso aqui fica disponível para atender a pessoa em outro lugar. E aí você começa a diminuir a velocidade nos atendimentos, para fazer teleatendimento. Com o teleatendimento você consegue fazer as receitas dos remédios, e aí você consegue descobrir onde os remédios vão ser alocados, e você fazer o deslocamento logístico dele com um custo menor. Você consegue também preparar melhores estoques. Então isso tem um efeito de economia em cadeia gigantesco e de melhor atendimento gigantesco. E isso faz com que um sistema como o SUS, que é estatal, funcione muito bem. Assim como a gente pode ter, vamos dizer, ganhos em escala em algumas empresas públicas. Dito isso, tem que privatizar algumas. Tá? Eu dei toda essa volta que é importante para explicar uma nova mentalidade que a gente tem que ter sobre isso, mas, ao mesmo tempo, Correios vão privatizar, sabe? Codevasf está fazendo sentido, sabe? São perguntas boas de fazer. Vamos falar de STF. A gente talvez vive, e se a gente pegar a história, a filosofia, a política e a teoria política, elas trazem alguns aspectos relacionados às mudanças comportamentais das estruturas de poder. A gente vem desde a época lá antes de Cristo, quando Platão já dizia sobre esses aspectos culturais, e a gente vem numa modelação que chega exatamente no que a gente está vivendo hoje. Esse conflito de poderes que talvez venha uma nova era filosófica da política. O senhor acredita que está uma bagunça e que, de fato, o STF hoje ultrapassou todos os limites que condizem com a realidade, a atividade e o que a Constituição prevê? Sim. O STF não é mais o Tribunal Constitucional. Ele é um grupo político com superpoderes e que ganha dinheiro, faz negócios e abusa das suas prerrogativas. E é um poder arrogante, um poder que não admite contestação. O que o Gilmar Mendes fez com o senador Alessandro Vieira é vergonhoso. Foi de uma indelicadeza, de uma agressividade gigantesca. A participação nesses escândalos de corrupção envolvendo ministros do STF é assustadora. E o correto, era eles pedirem afastamento, né? Mas eles não vão pedir, eles querem brigar. Essa é a parte mais maluca, eles querem brigar, eles querem contestar. Teve agora um videozinho que o Zema fez lá, um vídeo de IA, inofensivo. Aí o Gilmar Mendes, não, bota esse vídeo aí no inquérito das fake news. O Gilmar tá maluco, isso é maluco, isso é coisa de alguém que tá viciado em poder, que perdeu qualquer contato com a realidade. E como conter isso? O senhor, como pré-candidato à presidência, tem alguma resposta para isso? Porque se o Congresso seria responsável por realmente comandar essas discussões, levar em consideração impeachment, a gente não consegue. O senhor defende o impeachment? O senhor acha que isso vai acontecer no Brasil? Eu defendo o impeachment, mas com a direita sendo bolsonarista hoje, eu sou muito cético. Porque o maior abafador de crise com o judiciário é o Flávio Bolsonaro. E isso acontece porque o Flávio Bolsonaro foi salvo pelo Dias Toffoli e pelo Gilmar Mendes. Isso é nítido, isso aconteceu no ano de 2019, 20, 21, quando o Toffoli ele tirou as provas coletadas do COAF via uma ação do Flávio, o que beneficiou o Flávio e todos os outros envolvidos no Lava Jato que tinham provas obtidas pelo COAF. E depois, quando o Gilmar Mendes fez uma interpretação maluca sobre a legislação do foro privilegiado, dizendo que os crimes, ou eventuais crimes cometidos pelo Flávio, quando era deputado estadual, devem ser investigados pelo STF, dando a ele foro privilegiado, porque havia uma continuidade nos mandatos dele, que é uma invenção do Gilmar, apenas, vamos ser práticos, para beneficiar o Flávio. E o Flávio foi muito generoso, acabou com a Operação Lava Toga, foi generoso com todas as nomeações de ministro do STF do Lula agora.
Então, eu sou muito cético em qualquer coisa muito agressiva vindo dessa turma. Mas nós vamos precisar fazer isso. Eu acho que não dá para falar em continuar com um ministro como Dias Toffoli ou como o Alexandre de Moraes da forma como está. Eles não querem sair, eles acham que nós temos que ver os negócios que foram feitos e as posturas recentes e achar que isso é normal. Existe isenção no STF ainda? Não, não existe nada. Tá muito feia a postura do STF. O STF tem espírito de corpo. Na hora de dar bronca lá no Zema, primeiro, o que o ministro do STF está dando bronca num pré-candidato? Ele falou, não, olha, a gente ajudou ele lá numas dívidas de Minas. Então, diante de Deus, tem que ter dívida de gratidão com o tribunal? Que é isso que ele está falando. Ou seja, ele já confundiu completamente o que é uma Suprema Corte, que é uma corte constitucional numa nação, com um grupo político em que você tem dívida de gratidão, dívida moral. O senhor Gilmar Mendes está doido. Doido. E é doido de quem ficou apaixonado pelo poder. Está tanto tempo exercendo o poder que já nem sabe mais o que é certo e errado. Perdeu completamente o limite. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum corte e ficar por dentro de tudo que acontece na política. Deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ver isso.